noite, meu povo. Hoje, um cenário diferente. Normalmente eu tenho gravado os vídeos no cenário mais ligado à natureza, né? Bem in natura. Hoje eu estou gravando aqui de casa e vou falar para vocês um pouquinho sobre o modernismo mais uma vez. No vídeo passado nós falamos sobre o grandioso de Andrade e recitamos alguns trechos de poemas do uso de Andrade. Já havíamos falado do uso inclusive do Manuel Bandeira na aula que nós damos online. E hoje a gente vai falar um pouquinho brevemente desse grande autor também, dessa primeira fase chamada fase heróica ou fase primeira geração, né? A primeira fase foi primeira geração modernista. Trata-se do Manuel Bandeira, né? Autor de um lirismo marcante, né? É o chamado grande autor dos versos livres, da temática do cotidiano, eram grande parte dos autores dessa primeira geração, mas o lirismo do Manuel Bandeira é extremamente peculiar a esse nome da literatura. O Manuel Bandeira, ele, apesar dos seus 82 anos, chegou a viver 82 anos, ele foi acometido, né, durante toda a sua vida da tuberculose, que o fragilizou e que acabou, de certa forma, reverberando, refletindo em muitos dos seus poemas. Muitos dos seus poemas trazem a questão da morte, a questão da solidão, do sofrimento, que fizeram parte, né, da sua trajetória como pessoa, né, como indivíduo. A importância do Manuel Bandeira, não só pela sua construção poética, mas sobretudo por ser um dos grandes nomes, né, do modernismo. Ele foi o autor, criador do poema que foi declamado na Semana de Arte Moderna, Os Sapos, em que é uma crítica, né, através de uma alusão à escola literária parnasiana, da qual nós já falamos, uma escola em que se valorizava extremamente a questão da forma poética. E além disso, além de ser o poeta, né, que produziu a poesia que foi recitada na Semana de Arte Moderna, muitos de seus poemas têm essa questão de trazer o cotidiano, essa linguagem mais simples, mais prosaica, nós chamamos de linguagem prosaica. O Bandeira é autor de vários poemas, alguns que se destacam, como O Bicho, como o próprio Sapos, foi recitado na Semana de Arte. E um grande, acho que um dos mais conhecidos, é o poema Vou-me embora para Passárgada. Esse é um poema muito conhecido, né, em geral, nos livros didáticos. Quase todas as pessoas, quando se fala de Manuel Bandeira, se fala de Passárgada. Bem, eu quero me deter um pouquinho nesse poema, embora existem outros poemas belíssimos, poemas que falam de uma singeleza, como o próprio Bicho, que eu falei a vocês, que fala desse processo de animalização, em que o homem é nivelado na sua condição de bicho, né, de um animal. Há esse nivelamento, essa metáfora do homem-bicho. Passárgada, eu vou ler um pouquinho para vocês e depois a gente faz um breve comentário, porque o propósito é fazer um vídeo curto, apenas para a gente refletir um pouquinho sobre o Manuel Bandeira. O poema começa assim: Vou-me embora para Passárgada,
Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser a contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deitado na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias, que no tempo de um menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um outro processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Então, é um poema extremamente importante de reflexão, cuja mensagem pode ser pensada a partir, né, da evasão do espaço, do tempo, que seria a evasão, de você fugir para um lugar imaginário, né, um lugar no qual as convenções sociais elas são rompidas, ou melhor, elas não existem convenções sociais. As convenções sociais, talvez na visão do eu lírico, seja limitante. As convenções sejam limitantes nesse sentido de o indivíduo precisa dessa liberdade. E é nesse lugar imaginário, na verdade, a Passárgada é uma cidade lendária da antiga Pérsia, mas aqui, como ela é lendária, não existe mais essa ideia de que esse lugar onde o eu pode se realizar, né? Pode realizar todos os seus sonhos, seus desejos, é a chamada Passárgada, né? Esse lugar imaginário, esse lugar da realização pessoal, que é extremamente difícil a gente pensar entre a liberdade individual e a liberdade coletiva. O que eu quero, o que eu desejo e o que a sociedade me apresenta como os desejos. Quantos dos nossos desejos, na verdade, são desejos alheios, são desejos de uma sociedade de consumo, são desejos de uma sociedade que se estrutura e se fundamenta no capitalismo selvagem. Enfim, muitas vezes a gente se perde, a gente já não sabe mais o que a gente quer, se o que a gente quer, o que a gente quer de fato, ou se é aquilo que uma sociedade de consumo nos impõe e nos incute, nos coloca na nossa cabeça, né? E todos nós somos interpelados, mesmo aquelas pessoas mais conscientes ou aquelas pessoas que pensam sobre isso, elas podem ser afetadas, né? Podem ser interpeladas por esse sistema tão, às vezes, tão cruel, tão desumano, tão desigual, como é o sistema em que vivemos, né? Ao qual somos subordinados. Então essa é a Passárgada. Daí a importância do Bandeira de pensar nesse lugar. Talvez aí a Passárgada pela própria dor, o próprio Bandeira, ele sofrer essa desilusão, essa dor de ter uma doença, né? de viver esse sofrimento, aí se imaginar num lugar em que ele pudesse realmente realizar todos os seus sonhos, suas fantasias, tudo aquilo que a sociedade às vezes impõe como convencional, e o poeta quer fugir disso. Por isso seria essa Passárgada, né? É um lugar em que
como ele diz, a existência é uma aventura de tal modo inconsequente. Que Joana Louca de Espanha, que é uma referência histórica, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da Nora que nunca tive. Então, coisas do cotidiano que ele, de repente, ele não consegue, não pode fazer. Ele fala: andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo, tomarei banhos de mar. Observem a linguagem simples, a linguagem prosaica, quase prosaica, de conversa com o leitor. É típico das características modernistas da primeira geração, dessa primeira geração. Bem, minha gente, é isso. Não fiz uma análise profunda, porque não é esse o objetivo. Foi um vídeo rápido, eu espero que eu não tenha me alongado tanto. E aí fica aí uma questão para vocês, se vocês comentarem aí no canal, qual é a passagem de vocês? Né? Quais são os sonhos e os desejos de vocês? Qual seria esse lugar imaginário em que esses sonhos, em que nós podemos ser nós mesmos? Será que numa sociedade como a nossa a gente pode ser nós mesmos? Uma sociedade em que existem tantos padrões ou um padrão do que devemos consumir, do que devemos ser, como devemos nos comportar. Então, fica aí a pergunta e comenta aí no nosso canal qual seria a sua passarca. Eu tenho a minha. Inclusive, esse poema já me afeta bastante, já me serviu de inspiração para uma declaração de amor à minha amada Marília, minha esposa. Por isso, ela é uma das minhas passargas. Lá é nela que eu encontro o carinho, o afeto, o aconchego, né? A minha grande passarga. Fica aí para vocês qual é a passarga de vocês. Um forte abraço, fico com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.